Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h50, faltando 10 para as 8. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Seguimos por aqui com o nosso Jornal da Manhã, parte local Joinville. E o Brasil é o quarto país do mundo que mais expandiu a sua capacidade de produção de energia solar no ano passado, 2021, com 5,7 gigawatts instalados. Este número é um resultado principalmente das instalações de painéis fotovoltaicos em casas e empresas. E essas instalações são estimuladas pelos projetos, então, que compõem o segmento de geração distribuída e criada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, em 2012. E sobre esse assunto, né, e entre outros, nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã com o Rafael Pereira, que é sócio consultor da Energisol Joinville. Rafael, muito bom dia para você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui para debater sobre esse assunto. Bom dia. Bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcos. É uma satisfação estar aqui, né? E a gente vai ajudar a esclarecer várias dúvidas aí que o mercado tem e que são comuns aí dos clientes que não têm a vivência do dia a dia na energia solar. O Rafa que já trouxe uma notícia bem quente para a gente aqui, porque ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei, que agora seguirá então para o Senado, né, que também deverá pautar o tema e discutir o texto em plenário. E aí eu já pergunto para o Rafa, até para explicar um pouquinho melhor para os nossos ouvintes, do que se trata essa PL, Rafa? É uma prorrogação do prazo da cobrança de imposto sobre a energia injetada na rede. Então, essa legislação ela foi aprovada no ano passado, com carência de 1 ano para início das cobranças, e agora está em discussão uma prorrogação por mais 6 meses. Já passou pelos deputados, agora vai para o Senado. Então, quando existe a vontade política, a gente acredita que a coisa acontece. Então, assim, o benefício para o cliente final é uma economia futura na energia. Quem conseguir fazer a execução da instalação antes do vencimento dessa carência vai ter o benefício atual garantido até 2045. Então são mais de 20 anos para estar usufruindo a legislação atual. E qual é essa data de carência ali? Que seria a partir de janeiro, é isso? Isso, a lei ela aprovou em 6 de janeiro de 2022, Sim. Ganhou 1 ano de carência e está em discussão para que seja aumentado por mais 6 meses essa carência, para que entre em vigor a cobrança. Pela questão de urgência e até a necessidade que o país tem, né, para discutir sobre esse tema, você acredita que o Senado deve ainda aprovar ainda esse ano? Quer dizer, tendo vontade política, tudo acontece, né? Essa é a expectativa, né, Rafael? Sim, é porque existe muito interesse, são muitos investimentos que estão acontecendo nisso. Então, assim, é um processo que ele precisa ter um certo tempo para ser executado. Então, para que esses projetos que já estão em andamento, já estão em execução, consigam entrar em vigor, vai ser necessária essa ampliação de prazo. E isso para o mercado, de modo geral, é muito bom, porque muitos clientes hoje já estariam perdendo esse prazo, né, porque ficaram sabendo da notícia muito tarde, porque a informação acabou não chegando na ponta do que seria o cliente interessado. E aí, com isso, com essa ampliação de prazo, muitos que estariam perdendo vão estar conseguindo aproveitar esse benefício também. Certo. Ô Rafa, ainda falando sobre a questão de projetos, né? Esses projetos somados à facilidade de obter as linhas de financiamento, por exemplo, para o setor de energia solar, estão permitindo que cada vez mais brasileiros invistam em tecnologia solar para economizar na conta de luz e não se tornarem mais reféns, né, desses repentinos aumentos, é isso? Isso, você cria uma independência, né? Então você fica dono da sua própria geração. E comparativamente com investimento em instituição financeira ou aplicações, a energia ela te dá uma garantia de retorno. Então, assim, todo ano existe um aumento na tarifa, isso é fato. Então, se você comparar um dinheiro aplicado num banco com um dinheiro investido em energia solar, ao longo de 5 anos você tem um retorno integral do valor investido. Se você colocar o teu dinheiro num banco, muito provavelmente em 5 anos você não dobra esse capital. E ainda tem uma vantagem, que com a energia solar, você já, a partir do primeiro mês de geração, você já vai estar colhendo esse benefício mês a mês. Então esse recurso que você deixa de ter que pagar para a distribuidora, você consegue estar usufruindo com a família. Então resulta em melhora de qualidade de vida.
Qual é a maior demanda atualmente? É a rede doméstica ou a rede industrial que acaba usufruindo, consumindo desse benefício, hein, Rafael? Hoje, o público, do modo geral, está mais maduro. Então, tanto residências estão investindo porque entenderam o benefício e o custo com energia solar, ele percentualmente acaba pesando mais, às vezes, numa residência do que em uma indústria, né? Porque... e aí, da quantidade? Por causa vamos pensar assim, pela renda familiar, né? Então, assim, conforme a renda familiar, então a fatura ela acaba sendo mais representativa ou não, né? E o mito de que é um produto caro, ele está caindo por terra. Porque se a gente só olhar para o valor presente, talvez ele seja um valor significativo. Mas agora, se a gente fizer um outro paralelo, né? A energia solar com um carro. Um carro, você compra ele para fazer um financiamento em 5 anos, você paga X, você compra por X, você paga X e meio, e quando você termina de pagar, ele vale meio X. A energia solar, você faz um financiamento onde você praticamente substitui a sua fatura, então o seu acréscimo efetivo na despesa mensal ele é quase nada, e com 5 anos ele encerra. E a partir do momento que ele encerra o financiamento da energia solar, caso seja essa a opção do cliente, você vai ficar só com a tarifa mínima do seu padrão, seja monofásico, bifásico ou trifásico, né? Certo. Ô Rafa, como é que o mercado está aderindo, né, a esse sistema? Há registros de um crescimento expressivo nos últimos anos, mas essa demanda maior vem sendo o quê? Da área doméstica, vem sendo da área industrial? E também a pergunta que eu te faço é a seguinte, né? O Joinville é uma cidade que chove muito, né, por exemplo. E aí muita gente deve estar se perguntando o seguinte, né? E aí, mesmo no dia de chuva, continua a captação ou não? Como é que funciona? Uma pergunta de leigo aqui. Vamos lá. Pelo próprio nome do sistema já fica um pouco a explicação. Ele é fotovoltaico, então ele não é só por causa de calor, ele é pela iluminação. Então, mesmo em dias nublados, mesmo em dias com chuva, ele vai estar gerando um pouco menos do que em dia ensolarado, mas ele vai estar gerando. Então, assim, comparativamente, Joinville, ela é uma cidade que chove, de fato, um pouco mais do que a maioria, mas não representa uma diferença tão grande comparado com cidades, por exemplo, como Curitiba ou Florianópolis. Dá uma diferença aí de 8%, 10% em relação à geração de energia. Perfeito. Rafael Pereira, sócio consultor da Energisol Joinville. Rafael, obrigado pelas informações, trouxe uma notícia quentinha para a gente, continua monitorando lá e ao longo, né, do mês de dezembro a gente vai atualizar o ouvinte aqui sobre essa possibilidade, economia e certamente, né, da questão da sustentabilidade também, sendo uma boa notícia não só para Santa Catarina, obviamente, mas para todo o Brasil. Muito obrigado, uma boa tarde. Agradeço a oportunidade. Até mais.